a quem podemos atribuir a formação das coisas primárias de tudo o que existe. Vamos então a mais umas perguntinhas de Allan Kardec aos Espíritos. Para quem não sabe, para quem ainda não sabe, estou a falar do Livro dos Espíritos e o Livro dos Espíritos foi escrito por Hipólito Leão de Anísar Ribai sob o pseudónimo de Allan Kardec, e Allan Kardec foi pioneiro na investigação científica dos fenómenos paranormais, dentre deles a mediunidade, e através da mediunidade contactou com os espíritos mais evoluídos do que nós, com outros seres mais evoluídos do que nós. E Allan Kardec, todas as questões que colocou foi para entender o sentido da vida e o sentido de nós estarmos aqui nesta existência física. E na pergunta 7, ele questiona os espíritos com esta questão. Seria possível encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Ele já tinha perguntado aos espíritos o que é Deus, e eles já tinham respondido que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ele perguntou também onde é que poderíamos encontrar Deus, e eles disseram em tudo aquilo que não é obra do homem. Tudo aquilo que não é obra do homem, então é lá que podemos encontrar Deus. E Allan Kardec, com esta pergunta, não é? Com esta questão, ele quer saber se, ao investigar a matéria, ao investigar a partícula mais pequenininha de tudo que constitui matéria, se podemos encontrar lá a causa primária. E os espíritos responderam: mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? Não é? Se encontrássemos a causa primária nessas partículas pequenininhas, não é? Então qual seria a causa dessas propriedades? E eles depois responderam, eles disseram, não é? É sempre necessário uma causa primária. E eles tinham acabado de dizer que a causa primária é inteligência suprema. Allan Kardec completa, não é? Acrescenta nesta resposta aos espíritos, não é? Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tornar o efeito pela causa, não é? Pois estas propriedades são em si mesmo um efeito que deve ter uma causa, não é? Se formos analisar, por exemplo, uma folha, não é? Esta folha, precisamos de árvores, não é? Para construir esta folha. Não é? Para poder ter esta folha na mão foi preciso árvores. Mas as primeiras folhas, alguém incutiu uma ideia. Surgiu uma ideia. E de onde é que será que essa ideia veio? Veio da matéria? Ou veio de uma inteligência suprema? Allan Kardec, na questão 8, ele questiona os espíritos sobre a formação primária foi uma combinação fortuita da matéria resultante do acaso? E eles respondem: que absurdo! Nenhum homem de bom senso poderia considerar que o acaso como um ser inteligente. O que Allan Kardec queria saber é se o acaso é a inteligência. Eles disseram que não, que absurdo. Além disso, o que é o acaso? Nada. Eles dizem que o acaso não é nada, quer dizer que há sempre algo por trás do acaso, não é? Porque o acaso não existe, é o que eles dizem. Na resposta à pergunta número 8. O que é Allan Kardec, o raciocínio de Allan Kardec, não é? A forma como ele completou esta resposta. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Não é? O que ele quer dizer é que é preciso haver combinações e com um fim determinado, não é? Para haver, para que exista
algo. E então isso revela um poder inteligente, não é? Tem que haver uma inteligência que faça aquela organização toda, não é? Isto é quase como juntar peças de um puzzle. Tens as peças todas separadas e nós, humanos, não é? Pegamos nas pecinhas e construímos. Não é? Juntámos-las todas e formamos, por exemplo, sei lá, uma casinha. Construímos uma casinha. Não é? Mas muita coisa que acontece no universo, que não é obra, que não tem ação da humana, não é? Que não é feita pelas nossas mãos, alguma coisa fez com que aquilo tudo se organizasse e construísse aquilo que vemos. Não é? E é o que ele diz, só pode ser o poder de uma inteligência. Atribuir a formação primária ao acaso seria então uma falta de senso. Não é? Porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Até para entender o acaso, é assim, na minha mente eu não consigo visualizar um acaso, não é? Já para mim é difícil visualizar uma inteligência, ainda não consigo visualizar uma inteligência, porque com certeza a inteligência não é uma, não é? Não é uma coisa, não é? E na questão 9, Allan Kardec questiona onde pode ver-se, na causa primária, uma inteligência suprema e superior a todas as outras. E eles respondem: temos um provérbio que diz que pela obra se conhece o autor. Vede a obra e procurai o autor, não é? Então nós temos que olhar para a natureza, temos que olhar para o céu, para as estrelas, para o universo e temos que procurar o autor de tudo isso. Realmente foi algo com uma inteligência suprema, porque a minha pequenez enquanto inteligência ainda não consegue compreender. Eles respondem aos espíritos, não é? É o orgulho que gera a incredulidade, não é? Nós sentirmos-nos orgulhosos é que faz a gente ser incrédulo e realmente não admitir que há uma força sobrenatural, uma inteligência suprema mesmo que possa, que faz com que isto tudo seja possível, não é? O orgulhoso nada admite acima de si, é por isso que considera-se um espírito forte, não é? Um orgulhoso quando alguém diz, que é o que eles querem dizer, quando alguém diz que não existe um Deus, não existe uma inteligência suprema e acha que ele que é superior, é um orgulhoso, não é? Porque ele não admite que possa haver alguém superior a ele, não é? Até pelo bom senso de ver e de observar tudo o que nos rodeia. Pobre ser, dizem eles, que um sopro de Deus pode abater, não é? Allan Kardec complementa este raciocínio. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras, não é? É verdade. O poder de uma inteligência é pela obra que ele constrói, pela obra que ele manifesta. É que se vê o poder daquela inteligência. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem ela própria uma causa. E quanto mais conseguir realizar, maior deverá ser a causa primária. Essa suprema inteligência é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome pelo qual tenha sido designada. Ou seja o nome que lhe demos, seja Deus, seja Alá, seja qual for o nome que se lhe dê, seja apenas inteligência divina, não é?
ela continuará a ser a inteligência suprema, porque será ela a primeira causa de tudo. E muitas vezes quando eu digo que o homem tem uma ideia, surge assim do nada uma ideia, e sente-se todo orgulhoso porque acredita que aquela ideia que veio dele, não é? Eu descobri. E eu questiono, será que descobriu mesmo? Será que essa ideia não teria sido transmitida pela inteligência suprema para aquela mente? Não é? Aí mostra o nosso orgulho, não é? Quando temos uma ideia excelente, como por exemplo, como eu falei há pouco, na ideia de o criar uma folha de papel, uma simples folha de papel. Essa ideia veio de onde? Surgiu assim, do nada? Ou foi a inteligência suprema que soprou essa ideia no nosso inconsciente ou no nosso consciente? Fica aqui esta mensagem para refletir. Se por acaso te sentes superior a todos os seres, reflete, olha à tua volta, observa tudo o que existe. Desejo-te muita luz, muita paz e muita serenidade no teu coração.